Olá, tudo bem com vocês? Meus queridos e amados alunos do sétimo ano, saudade de vocês. Olha, de vez em quando eu lembro, né, a forma como eu entrava na sala e a Ana Clara vinha abrir a porta e dizia: Minha tia Persília! E a gente está sentindo falta desses momentos, sabe? E inclusive muito bons, certo? Eu, na verdade, eu admito que eu me divirto bastante, né? Eu digo me divirto porque nós nos divertimos antes da quarentena e vamos nos continuar divertindo, né? Mas eu me divirto assim, porque eu fico lembrando e fico sorrindo. Parece que eu vejo assim o rostinho de cada um de vocês, entendeu? Uns apreensivos, outros mais à vontade, outros esperando por um conteúdo, né? E tem uns que até aguardam como é que a gente vai entrar na sala de aula. E isso aí faz falta, entendeu? Faz muita falta mesmo. Principalmente porque as nossas aulas, né? É, é, Talvez alguém considere que sejam longas, 5 aulas de português, mas às vezes a gente até comentava, né? Eram as aulas que passavam mais rápido, por mais que a gente escrevesse, por mais que a gente falasse, por mais que a gente exercitasse alguma atividade, mas o tempo passava. E agora a gente está sentindo falta. Eu particularmente sinto, né? Mas eu quero dizer que isso vai passar, tá bom? Vai passar. É um momento que serve até para a gente refletir. O que eu fiz até antes desse surto aí, né, dessa virose? O que foi que eu fiz até o dia 14 de março? Né? Foi que aí agora a gente aproveita, tá com a família da gente, porque o tempo, eu sempre gostava de dizer, né? Assim falava com vocês, que o tempo, quem faz é a gente. Que a reclamação era assim: ah, não tenho tempo para isso. Por que você não fez essa atividade? Ah, tia, eu não tive tempo, né? E agora, gente, nós estamos tendo tanto tempo para pensar, repensar, refletir nas nossas atitudes, né? E até para rever alguns assuntos, alguns conteúdos anteriores, para os que virão. Não é isso? Porque nós estávamos estudando sobre um conteúdo em que todas as séries a gente tem que falar nele. Porque é imprescindível que qualquer conteúdo da língua portuguesa que a gente não venha falar sobre verbo, né? No sexto ano a gente falou sobre todas as classes e nós concluímos com o verbo. Concluímos com o verbo. Por quê? O que é que eu dizia para vocês? O que é o verbo? A gente fala o verbo, a gente digere o verbo, a gente vive o verbo, a gente sobrevive com o verbo, o que mais que a gente pode dizer que pode se referir ao verbo? A gente sente o verbo. Aí, como é que isso acontece? Olha, eu falei a palavra sobreviver. A gente se alimenta. Então, alimentar-se, comer, beber. A própria palavra viver é um verbo, né? É um verbo. Quando a gente fala em sentimento, amar, sentir. Eu me refiro aqui à palavra saudade, sentir saudade, né? Eu acredito que está todo mundo sentindo falta um dos outros, né? Porque lá na escola, aquele lugar onde você ia e via todo mundo, conversava, brincava, sorria, ficava no seu celular. Às vezes, o que eu lembro muito também, na hora dos recreios, né, você perguntava assim: tia, a senhora vai ficar aqui na hora do recreio? Vou ficar aqui com a senhora. Você pegava seu celular, eu às vezes ficava no meu celular, a gente ia lanchar, né? Mas a gente estava ali, junto, fazendo o quê? Praticando algumas ações. Que leva ao conceito do verbo, né? Que seria o verbo? É a palavra que exprime ação
estado ou fenômeno da natureza, né? Nós vimos isso aí na série anterior, no 6º ano. Mas, para a gente poder começar agora nossos conteúdos no 7º ano, nós tivemos que revisar, tá certo? Revisar por quê? Porque os conteúdos que nós iríamos ver estavam baseados no verbo, tá bom? Aí nós comentamos também sobre as conjugações, não é isso? As conjugações. Que eu pratico uma ação, essa ação, ela está sendo praticada em um tempo, O verbo, ele tem tudo a ver com o tempo. Olha, o tempo. Eu estou aqui transmitindo um conhecimento para você. Você está aí do outro lado, me ouvindo, atento ao que eu estou falando. Mas você está aí, né? Então, eu citei 2 ações aqui, ó. Estar, né? Ouvir, mais uma ação, falar. E quando eu me refiro à atenção, a atenção, ela requer uma ação de atentar. Quer dizer, você tem que atentar ao que eu estou falando, para que você possa absorver o conteúdo e entender. Certo? Então, gente, tudo, como eu citei agora há pouco, tudo que nós fazemos gira em torno de ações. E que essas ações, elas possuem nome que é verbo. Logo após, né, nos comentários sobre verbo, nós fomos aprender alguns tempos que nós não tínhamos aprendido. Nunca saímos do modo indicativo. E dizer, gente, nós estamos no modo indicativo, que é aquele modo da certeza, né, da certeza. Aí nós já tínhamos aprendido o tempo presente, né? Nós aprendemos o futuro do presente, o futuro do pretérito. Nós aprendemos o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito. E nós estávamos justamente, né, que foi até conteúdo da nossa última avaliação, o pretérito mais que perfeito. Não é isso que eu sempre digo assim, ó, o pretérito mais que perfeito é um dos tempos menos utilizados para nós. Primeiro, que é uma coisa mais culta, né? Eu até dizia assim, não é querem dizer que vocês não falem correto, que vocês não escrevam correto, né? Mas eu, como professora de português, por exemplo, eu tenho que falar correto. Por quê? A minha disciplina exige que eu fale correto, que eu escreva correto, tá certo? Para vocês poderem também, com o que aprenderem, praticarem, né? E esse tempo aí, o pretérito mais que perfeito, a terminação dele é pouco usual. A gente vê mais em textos mais sofisticados, em discursos mais aprimorados, não é? Seria assim um verbo de um tempo que você usaria um passado mais distante um pouquinho, né? Essa questão de você entender assim, o que é o pretérito perfeito? É um tempo mais próximo de nós, ó. Ontem eu fui, né? Esse verbo ir aí tá no passado bem próximo, foi ontem. Se eu disser assim, agora há pouco eu almocei, há 2 horas atrás, quer dizer, esse passado aí também está bem próximo de nós. Você almoçou agora há pouco. Agora, digamos que você diga assim, se refira assim, eu assistira a uma aula de português no ano passado. Eu assistira a uma aula. Olha só a terminação desse verbo. Pretérito mais que perfeito, o tempo aí, olha. Assistira. Certo? E o que foi que nós prestamos atenção nesse tempo aí, relacionado ao pretérito imperfeito, né? Que há 2 pessoas aí nesse verbo que sofrem uma alteração. Não é isso?
Ó, que seria uma pessoa, ela vai estar naquele tom de voz, naquele tom da palavra que a gente diz que é proparoxítona, e a outra vai estar como paroxítona. Seria a dica desses dois tempos aí, ó. O imperfeito e o pretérito mais que perfeito. Por exemplo, eu vou conjugar o verbo falar nesses dois tempos, só pra gente dar uma lembradinha, ó. O imperfeito, né? Eu falava, tu falavas, ele falava, nós falávamos, vós faláveis, eles falavam. Vejam que a primeira pessoa do plural e a segunda, elas recebem um acento. Inclusive, eu chamava muita atenção para isso aí. Gente, um acento faz toda a diferença. Não é não? Ó, faz toda a diferença. No pretérito mais que perfeito, a gente já proferia assim, ó. Eu falara, tu falaras, ele falara. Nós faláramos, vós falareis, eles falaram. Vejam que o acento agudo, ele é essencial na primeira e na segunda pessoas do plural. Certo? Então, ó, o que foi que a gente percebeu aí? É um passado, né? Passado. O verbo, atualmente, né, a gramática, ele traz pretérito. Certo? Mas a gente ainda trabalha com o passado. Ó, esse passado mais próximo, né, é o perfeito. O passado distante um pouquinho é o imperfeito, que é esse do falava, que eu citei. E um passado mais distante, mais remoto, que é o mais que perfeito, a terminação já é ra, ra. Isso, olha, gente, para as 3 conjugações, entendeu? Ó, qual é a primeira? Terminada em quê? Eu me lembro que todo mundo sabia. A R. Qual é a segunda? É R. Qual é a terceira? IR. Então, falar, comer e dormir, certo? Seriam 3 ações em 3 conjugações. Nesse momento agora, do Fica em Casa, né? A campanha do Fica em Casa. Quais seriam as ações mais praticadas para nós? Qual seria? Ó, folgar, comer, dormir. Ou então, assistir, certo? Da primeira conjugação, a gente pode estar como o brincar. Não é isso? Ó, um verbo bacana, que é aplicado agora, socializar. É o momento de socialização. Na segunda, conviver. Segunda, ó, conviver. Né? E da terceira, adquirir. O que a gente está adquirindo nesses momentos agora? Uma experiência melhor, uma convivência melhor com a nossa família, né? Momentos bons, tá certo? Então, olha, 2 tempos revisados aí. E nessa questão do verbo, ainda falando sobre ele, nós falamos sobre a locução verbal, né? Porque sempre, quando apareciam 2 verbos juntos, eu pedi assim, gente, ó, vocês podem pegar esse texto e retirar verbos de primeira, segunda e terceira conjugação. Aí, às vezes, vinham 2 verbos juntos, né? Ali corresponde a um só. Não é isso? Ó, corresponde a um só. Porque a locução verbal, ela vai dar a ideia de uma forma nominal. Outro conteúdo que está dentro do que a gente está revisando, né? Que seria o infinitivo, o gerúndio e o particípio. E quando a gente fala em locução verbal, sempre tem o verbo que ele vai estar em uma forma nominal. Por quê? Porque a locução verbal, ela tem um verbo principal e um verbo auxiliar. Tá? O verbo principal e o verbo auxiliar. Existem 2 verbos conhecidos como auxiliares, que é o ter, né? E o haver. E tem a questão do ser. Quando você diz assim, ó, estou vendo, estou vendo.
O verbo estar, ele está na primeira pessoa do singular, né? E o vendo, ele está numa forma nominal chamada gerúndio, não é isso? Ó, lembrem aí comigo, o infinitivo, né, era terminado em R. Falar, cantar, comer, dormir, passear, pensar. O particípio. As terminações de particípio, quais são? Lembre aí, ó. Ido ou ado. Aí eu disse que tem aqueles particípios chamados irregulares, né? Como assim? Irregular? Ó. Eu até perguntei para vocês não ouviu alguém dizer assim, eu tinha fazido isso, se eu soubesse eu tinha fazido. Não existe fazido. Qual seria o particípio do verbo fazer? Feito. Feito. Não é isso? Feito. Eu citei outros verbos também, como imprimir, né? Que você pode ter a expressão imprimido e impresso. Tá correto, imprimido. Certo? Agora, existem outros verbos, como fazer, que você não vai dizer fazido. O correto é feito. Aí eu até brincava também, que eu dizia que você evita até de falar alguns verbos, porque não sabe. Porque o verbo nos ajuda também a dar uma expressão melhor, uma moralidade mais coerente à nossa fala, certo? E quanto ao gerúndio, né? A terminação é NDO. Ó, eu falei, como eu já estou falando sobre o verbo falar, então seria falar é o infinitivo, falado o particípio e falando o gerúndio. Aí a locução verbal, ela traz dois verbos, né? No caso, estou vendo, que corresponde, sabe a qual verbo? Vejo, certo? Vejo. Eu posso pegar esses dois verbos aí e transformar numa ação só. Porque, no caso, quando a gente viu a questão das formas nominais, né? Você viu que cada forma nominal, ela se refere a uma classe de palavras. Quais eram, por exemplo? O adjetivo, né? Que era mais comentada, e o advérbio, a questão do advérbio. Por quê? Advérbio, gente, porque o advérbio se refere ao tempo. E nós estamos falando de quê? De verbo. O verbo se resume em quê? Em uma ação praticada em um determinado tempo. Viu? Então, lembramos aí a questão do verbo. Verbo, primeira coisa, o que é verbo? A palavra que exprime ação. Mas todas as ações nossas são praticadas em determinado tempo. Viu? Determinado tempo. Aí, levando em conta a questão das formas nominais, né? Nós tínhamos terminado de ver a questão da locução verbal. E quando nós fomos conjugar os verbos, nós consideramos também o estudo da estrutura desse verbo, não é isso? A estrutura. O verbo tem uma estrutura. É por isso que quando nós falamos aqui no falar, nos dois tempos, né? Que o imperfeito e o mais que perfeito, nós percebemos que a estrutura desse verbo, ele continuou normalzinha, direitinha, da primeira pessoa, do singular, segunda e terceira, primeira e segunda e terceira do plural. Se a gente fosse conjugar como nós fazíamos lá no quadro agora, em todos os tempos, o verbo falar, ele não ia mudar a base dele. Seria, ó, F-A-L, aquele tracinho. Seria, eu falo, presente, eu falei, no pretérito perfeito, eu falava no imperfeito, falara mais que perfeito, falarei, futuro do presente, falaria no futuro do pretérito. Não muda, tá? Não muda. Quando eu digo não muda, eu estou dizendo que o radical desse verbo continuou intacto. Não houve mudança, não houve alteração. E outra coisa, esse verbo, a terminação dele, continuou a mesma em todas as conjugações. Olhem só. Falo, presente. Falei, pretérito perfeito. Falava, imperfeito. Falara, mais que perfeito. Falarei, futuro do presente. Falaria, futuro do pretérito. A base continuou. Entendeu? A base continuou. Agora,
A desinência, que é aquela parte depois do radical, tudo ali compreende envolvendo a vogal temática, a desinência, ela também continua a mesma em todos os tempos e os modos. Tá certo? Então, ó, a gente revisou desde o conceito de verbo até a questão da sua estrutura para você entender o quê? Que o verbo, se ele mudar, ele vai ter um nome. Se ele não mudar, ele vai ter outro nome, que seria o nosso próximo conteúdo. Mas para que a gente dê um passo à frente, nós teríamos que revisar, mesmo por conta, gente, que a gente está muitos dias sem aula, né? Olha só, já fez um mês que a gente não tem esse contato aqui. Eu estou aqui como se eu estivesse aqui na sala com vocês, né? Olhando lá para o Eduardo sorrindo, né? O João Pedro. Ai, que saudade do João Pedro, minha gente. Da Érica, da Kailane, das Eduardas. Olha só. E de todos os outros, a Adriele. Então, a gente está sem esse contato há um mês. Então, a gente precisa revisar. Tá bom? Então, o verbo, tudo se refere a tempo. A ação praticada em um tempo. Esse tempo, essa ação, sofre alteração e não sofre alteração. Viu, gente? Então, foi um prazer revisar isso aí com vocês, estar com vocês. Um abraço bem apertado em todos.